Olá, pessoal do canal Consciência, tudo bem? Eu me chamo Pedro e hoje eu vou apresentar um tema extremamente importante dentro da fisiologia, que é o sistema cardiovascular. E essa videoaula de hoje tem como foco principalmente a condução elétrica do coração e o ciclo cardíaco. Pessoal, quando pensamos no coração, normalmente imaginamos apenas um coração que bate ali de forma contínua. Porém, para que esses batimentos aconteçam de maneira organizada e eficiente, exige todo um sistema elétrico responsável por gerar e conduzir esses impulsos elétricos. Então vamos lá. Antes de falarmos especificamente sobre a condução elétrica, é importante a gente compreender a função geral do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, também conhecido como o sistema circulatório, ele é responsável por transportar tanto substâncias essenciais para o funcionamento do organismo, como oxigênio, nutrientes, hormônios, mas também é responsável pela remoção de resíduos metabólicos, como, né, o dióxido de carbono. E nesse slide também nós podemos observar três componentes principais do sistema cardiovascular, que é o coração, né? O coração ele funciona como uma bomba, né, uma bomba muscular central, porque ele possui uma musculatura especializada com a capacidade de gerar força ali para impulsionar o sangue através de todo o corpo. Temos os vasos sanguíneos, né, eles formam uma rede de tubos, né, que transportam o sangue, são divididos em artérias, que levam o sangue para fora do coração, e as veias que trazem sangue de volta. Também tem os capilares, que permitem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos. E por último, o terceiro componente é o sangue. O sangue, como é dito aqui, é um fluido responsável pelo transporte de substâncias no organismo. Então ele vai carregar oxigênio, nutrientes, células de defesa, hormônios e também resíduos metabólicos. Então, pessoal, agora vamos entrar especificamente no sistema de condução elétrico vamos entrar agora no sistema de condução elétrica cardíaca, né? No caso, o coração ele possui células especializadas capazes de gerar impulsos elétricos espontaneamente. Então, isso significa que o próprio coração consegue produzir estímulos necessários para os batimentos, sem depender de um comando externo. Na figura desse slide, por exemplo, é possível observar as principais estruturas envolvidas nessa condução elétrica. A primeira estrutura é o nó sinoatrial, que é considerado o marca-passo natural do coração. Isso acontece porque ele possui a maior capacidade de gerar estímulos espontaneamente. Aí, depois que o impulso é gerado no nó sinoatrial, ele se espalha pelos átrios, né? E em seguida chega ao nó átrio-ventricular, como aqui, ó, nó átrio-ventricular. Essa estrutura ela funciona como uma espécie de regulador da condução elétrica, pois ela gera um pequeno atraso fisiológico no impulso elétrico. Esse atraso é justamente porque permite que os ventrículos tenham tempo para terminar de se encher de sangue, antes de iniciarem ali a sua contração. Após o nó átrio-ventricular, o impulso ele segue pelo feixe de Rich, que vai se ramificar no ramo direito e no ramo esquerdo, levando o estímulo para os dois lados do coração, do miocárdio, e por fim, o impulso chega às fibras de Purkinje, que distribuem rapidamente os estímulos pelas paredes ventriculares, promovendo a contração ventricular sincronizada. Então, toda essa organização elétrica vai garantir ali a eficiência no bombeamento do sangue, né, de forma sincronizada e também eficiente, propriamente dito. Aqui vocês podem ver a figura de maneira mais ampliada, perceber as estruturas, né? Então vamos lá. Nesse slide, nós conseguimos visualizar melhor o caminho percorrido, né, pelo impulso elétrico dentro do coração. Então vamos lá, essa primeira figura aqui. A figura mostra inicialmente o nó sinoatrial, localizado na parte superior do átrio direito. É exatamente nesse ponto que o impulso elétrico começa. A partir daí, esse sinal elétrico vai se espalhar rapidamente pelas paredes dos átrios, né? Isso provoca a despolarização das células atriais e, consequentemente, a contração dos átrios. Essa contração, pessoal, faz com que o sangue seja empurrado para os ventrículos.
e depois disso, o impulso ele vai chegar no nó atrioventricular, como tá aqui exposto na figura. Chegado no nó atrioventricular, como eu falei anteriormente, vai ocorrer um pequeno atraso fisiológico para dar tempo de ocorrer esse enchimento ventricular, né? E após o atraso, o estímulo desce rapidamente pelo feixe de Risch e passa pelos ramos direito e esquerdo, se ramificando, né? E alcança as fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje distribuem o impulso elétrico de maneira muito rápida pelas paredes ventriculares, permitindo que os ventrículos se contraiam quase simultaneamente, de forma simultânea. Então, essa sequência elétrica organizada garante um bombeamento eficiente e, ao mesmo tempo, sincronizado do sangue. Então, pessoal, chegando no potencial de ação cardíaco é muito importante, porque a gente falar do potencial de ação cardíaco é fundamental para entender como ele é um dos principais mecanismos responsáveis pelo funcionamento do coração. O potencial de ação cardíaco é uma alteração elétrica que ocorre nas células cardíacas e permite que elas se contraiam de maneira organizada. Esse fenômeno ocorre devido à movimentação de íons, né, através da membrana celular. Os principais íons são o sódio, o cálcio, o potássio, e quando determinados esses canais, e quando os canais iônicos se abrem, né, ocorre a entrada ou saída desses íons, modificando ali a carga elétrica da célula. No slide também observamos a sequência básica desse processo, né, onde a célula despolariza, ocorre a contração, a célula repolariza, ocorre ali o relaxamento, né? E sem potencial de ação, o coração ele não bateria, pessoal. Existem dois principais tipos de potencial de ação cardíaco. O potencial de ação das células marcapasso e o potencial de ação das células contráteis, né? Aqui nessa figura, né, conseguimos ver aqui os dois tipos de potencial de ação cardíaco, né? Conseguimos observar uma representação gráfica do potencial de ação. A curva ela mostra as mudanças elétricas, né, que acontecem na membrana das células cardíacas ao longo do tempo. Por exemplo, aqui nós vemos inicialmente no potencial de ação das células contráteis, nós vemos uma subida rápida da curva, apresentando a despolarização celular, e essa fase ocorre principalmente pela entrada rápida de íons positivos na célula, então íons de sódio. Depois observamos o chamado platô cardíaco, que é uma característica muito importante do músculo cardíaco. Esse platô ele acontece devido principalmente à entrada de cálcio e ajuda a manter a contração cardíaca por mais tempo. Isso é fundamental porque impede que o coração entre em contrações contínuas, permitindo tempo suficiente para a injeção do sangue. Em seguida ocorre a repolarização, certo? Fazem que a célula retorna ao potencial de repouso através principalmente da saída do potássio. Depois disso, a célula volta ao estado de repouso e fica pronta ali para um novo estímulo elétrico. Então, todo esse processo elétrico garante a contração organizada e ritmada do coração, né? Então, existem esses dois tipos aqui de potencial, né? As células de marca-passo, que são as células do nó sinoatrial e do nó atrioventricular, onde também ocorre aqui a despolarização diastólica, né? Espontânea, entrada lenta de sódio. Aí, em seguida, a despolarização, com a entrada de cálcio pelos canais tipo L, e em seguida ali a repolarização, que é a saída de potássio. Tá, agora vamos entrar no estudo do ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, ele representa todos os eventos elétricos e mecânicos que acontecem durante um único batimento cardíaco. Ele envolve tanto as alterações elétricas responsáveis pela geração do impulso, quanto os movimentos de contração e relaxamento ali das câmaras cardíacas. O entendimento do ciclo cardíaco, pessoal, é extremamente importante porque permite a gente compreender, né, como o coração atua como uma bomba,
Durante esse ciclo, o coração alterna entre períodos de contração e relaxamento, e a fase de contração recebe o nome de sístole, né? E a fase de relaxamento recebe o nome de diástole. Essas fases ocorrem continuamente ao longo da vida para garantir ali a circulação sanguínea adequada. Mas vamos entender melhor na próxima imagem, nessa figura aqui, né? Onde temos aqui o início, a primeira fase, a diástase, né? Onde as câmaras estão relaxadas e o ventrículo ele enche, começam a receber sangue ali, né? Vindo dos átrios para acontecer o enchimento. Depois ocorre a sístole atrial. Nessa fase, os átrios se contraem para completar o enchimento dos ventrículos. Em seguida, ocorre a sístole, a contração ventricular. Nesse momento, os ventrículos se contraem com bastante força, né? E a pressão dentro deles aumenta, levando ao fechamento das válvulas atrioventriculares e à abertura das válvulas semilunares. Então, o sangue ele é ejetado para fora do coração, aqui na ejeção ventricular. Então, o ventrículo direito ele envia sangue para os pulmões através da artéria pulmonar. Já o ventrículo esquerdo ele vai enviar o sangue para a aorta, né, que vai distribuir para todo o corpo. Após a ejeção, ocorre novamente o relaxamento ventricular, onde o ciclo vai recomeçar com o enchimento dos ventrículos, né? Então, o ciclo cardíaco, pessoal, é um processo contínuo e coordenado entre eventos elétricos e, ao mesmo tempo, mecânicos. Essas são as referências. E é isso, pessoal. Obrigado. E deixa o like e ajuda a gente.